Rapaz, me conhece, Márcio Iga, terapeuta aqui de São Paulo, capital, proprietário do Instituto Sofia Riga, onde a gente trabalha com algumas terapias, como reflexologia, constelação familiar, Shambhala, investigação de consciente, radiestesia cósmica, terapias voltadas para o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual, com o objetivo de autoconhecimento. E agora vamos para as breves apresentações do nosso professor de homeopatia, o bruxo de Uberaba, Valdo Fausto de Araújo. Bem-vindo, bruxo. Gratidão nossa, Márcio. Estou o Valdo Fausto de Araújo, trabalhando com terapias espirituais, e nessas terapias espirituais eu tenho trabalhado com barra axis, apometria, psicoterapia reencarnacionista, homeopatia, cromoterapia, cristaloterapia e por aí fora vai, né? E aqui, nesse trabalho, a gente vem desenvolvendo todo um processo de fala, né, sobre a questão da homeopatia. E nesse momento a gente tem falado, tem conversado sobre a homeopatia, ciência e homeopatia, que é o livro do Vythoux, George Vythoux, grego. Então vamos lá? Hoje nós vamos então falar um pouquinho, comentar, né, a primeira parte do livro dele, que é Leis e Princípios de Cura. Então, à primeira vista, o conteúdo básico deste livro poderá parecer, de certo modo, ambicioso. A saúde e a doença, especialmente em relação às questões fundamentais da natureza do homem. São, na verdade, controvérsias profundas e sérias, sobre as quais inúmeros volumes têm sido escritos através dos tempos. Então, aqui a gente tem duas questões, né? Dois paradigmas. Nós temos o paradigma da saúde e temos o paradigma da doença. A medicina convencional nossa aqui no Ocidente, o paradigma dela é a doença. A homeopatia, o paradigma dela é saúde. Ou seja, quando nós nos tratamos homeopaticamente, nós estamos tratando o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, emocional, psíquico, espiritual, para termos um equilíbrio, para termos uma homeostase a nível de saúde. Então, isso gera saúde. Esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, né, vai gerar saúde. Agora, já na homeopatia, ela foca na doença. E ao focar na doença, o que é que ela faz? Ela esquece o ser humano que está com a doença. E aí ela vai focar onde? Ela vai focar nos sintomas da doença, ao invés de focar no indivíduo que está com aquela doença. Certo? Então, em linhas gerais, é isso que ele vem falando, né? Entretanto, nos tempos modernos, foram feitas descobertas que lançam nova luz sobre os princípios e métodos básicos envolvidos nessas controvérsias. Este livro é uma tentativa de elucidar os princípios e métodos relativamente simples implicados na cura, não apenas para o profissional, como também para o leitor em geral, que deseja aprofundar-se mais no assunto. Então, quando ele coloca isso aqui, ele está dizendo: tratar através da homeopatia é uma coisa simples. É muito simples. Se você seguir, né, os padrões, os paradigmas da homeopatia, é muito simples.
Agora, se você for seguir os princípios da homeopatia, é extremamente complexo. E por que é extremamente complexo? Enquanto a homeopatia vê o ser humano, vê o indivíduo na sua totalidade, a alopatia vai ver o ser humano aos pedaços, às gavetas. Então, nós já chegamos assim no nível de especialização tão grande na alopatia, né? Não estou dizendo que ela não seja viável. Graças a Deus que já chegou nesse nível de especialização. Que você fala assim, eu estou com problema no rim. Aí o médico fala para você assim, vamos investigar. Aí ele investiga, percebe que você está com problema no néfron. Aí fala assim, olha, o seu problema não é para mim, é para o nefrologista. Aí te encaminha para o nefrologista. Ou seja, já é a especialidade da especialidade da especialidade, vamos assim dizer, né? Vai se focando, vai afunilando, 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 afunilando tanto para chegar numa coisa específica. E esse comportamento também vai levar o quê? A uma substância específica que vai tratar aquele caso específico. Na homeopatia, ao contrário disso, ou ao inverso disso, a homeopatia você dá um medicamento que vai atender o indivíduo, ou seja, vai atender aquele caso específico que ele se encontra, mas junto dele um monte de outros que ele nem tinha percebido que estaria sendo atendido. Tá? Bom, então, neste livro foi feito um esforço para letrar, né? Delinear as leis básicas da cura, que embora sempre tenham funcionado e sido válida para todas as idades, somente nos tempos modernos foram descobertas e formuladas de modo sistemático. Então, isso aqui nós já falamos em outros momentos, né? Quais são as leis básicas de cura? Semelhante, cura semelhante. A cura ocorre de cima para baixo, de dentro para fora, do órgão de maior eleição para o órgão de menor eleição. Então, ele conseguiu, né, elucidar tudo isso para nos mostrar como é que a cura está acontecendo. E na nossa prática, tanto no consultório quanto na casa espírita, a gente percebe isso com muita clareza. Tá? Um segundo ponto aqui, né? Mostrando a conexão subjacente e vertical entre a evolução espiritual da humanidade e seu estado de saúde. Sem essa compreensão, o médico não será capaz de efetuar uma cura radical e duradoura. Então, o que a gente vê normalmente é que o médico convencional ele vai tratar os sintomas da doença e muitas vezes a doença volta. Por exemplo, câncer. Né? Vamos falar um pouquinho aqui como exemplo o câncer. O câncer, a pessoa começou com câncer na mama, por exemplo. Aí vai e retira o tumor da mama. Aí ele aparece no ovário. Vai lá e retira o ovário. Aí o câncer ressurge no útero. Aí vai e tira o útero. Aí o câncer ressurge no intestino. Aí vai e tira aquele lugar lá, aquele pedaço onde o câncer estava. Passado um tempo ele volta no estômago. E assim vai. Ou seja, não curou. Está curando pedaços. Né? Esta cura teria que ser o quê? Teria que ser uma cura duradoura, uma cura profunda. Vai lá na essência, vai lá na origem da doença. Então, o câncer é uma doença bastante complexa que envolve uma série de fenômenos pessoais, individuais. Né? Se não trabalhar a psique da pessoa, se não trabalhar
todo o seu processo energético, a cura do câncer não vai ser, como é que fala? Total. Ele sempre vai voltar. Se ele não voltar dali 6 meses, ele volta dali 1 ano, volta 2 anos, volta 5 anos depois. Por quê? Tirou-se o tumor, tirou-se o câncer, mas a pessoa continuou vibrando no mesmo padrão que ela vibrava antes. Ela continuou com a mesma frequência. Então, o câncer, como qualquer outra doença, é apenas como é que chama? Uma cama no nosso corpo para a gente precisa mudar de atitude, a gente precisa mudar determinados padrões, os quais a gente está viciado nele, né? E a alopatia não consegue fazer isso. A homeopatia consegue. Por que a homeopatia consegue? Porque à medida que a pessoa vai tomando os medicamentos homeopáticos, ele não só vai mexendo no campo físico, como também vai mexendo no campo emocional, psíquico. Psíquico, espiritual, e a pessoa vai reorganizando todo o esquema químico, biológico, emocional dela, tá? O terceiro aspecto que ele está trazendo aqui, mostrar um tanto detalhadamente o método pelo qual o homem pode ser auxiliado a atingir permanentemente um melhor estado de saúde. Só lembrando aqui que a OMS diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental e emocional do indivíduo. E nós sabemos que o espiritual também faz parte disso, tá? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, esquizofrenia é uma doença muito séria. E, na maioria das vezes, eu vou deixar uma margem aí, né? Não vou dizer que é 100%, mas na maioria das vezes, esquizofrenia é de origem espiritual. E o que a alopatia vai fazer? Vai deixar a pessoa babando. Não vai tratar a esquizofrenia. A pessoa vai ficar babando com aqueles medicamentos violentos para poder o quê? É como se amarrasse a pessoa. Não está amarrando com a corda. Não está amarrando com a corrente. Mas está amarrando de outra forma. De uma forma muito mais violenta. Porque está mexendo com todo o funcionamento do corpo da pessoa, né, impedindo o corpo delas de se expressar. E na homeopatia, você tem condição de fazer um tratamento, né, que vai deixar a pessoa lúcida, sem aquelas manifestações tão violentas. Não vou dizer que ela não vá se manifestar, né, os aspectos esquizofrênicos, vai, porém, de uma forma bem branda. Ela vai chegar num ponto que ela vai estar completamente curada. É possível, tá? Por quê? Porque a homeopatia vai tratando o físico, o mental, o emocional e também o espiritual. Como a esquizofrenia é uma doença de origem espiritual, o padrão vibratório do medicamento da homeopatia chega lá e equilibra o padrão vibratório da esquizofrenia. E a pessoa passa a viver de uma forma mais comum, vamos assim dizer. Ela vai estar inserida na sociedade sem tantas violências, sem tantas agressões, né? Bom, continuemos aqui. Até recentemente, parecia que a raça humana pouco fizera para assegurar efetivamente a boa saúde, apesar dos avanços dos tratamentos das doenças agudas, a proporção de doenças crônicas virtualmente críticas deu origem a temores
de que a raça humana pudesse estar em perigo de perder a saúde para sempre. E por que perder a saúde para sempre? Há um mercado, né, financeiro muito grande por trás de todo esse trabalho de tratamento alopático. E cada vez mais, laboratórios vêm fabricando sinteticamente substâncias para serem colocadas dentro do nosso corpo, que não pertencem ao nosso corpo. São substâncias sintéticas. Eu acredito que eu falei aqui na live passada, ou em alguma outra live, eu acredito que foi aqui que eu falei, né? Se eu estiver repetindo, vai ser redundância, mas é importante que frise isso. No ambiente, quando a gente fala no ambiente aí fora, né? No ambiente, nós temos 108 elementos químicos disponíveis. As plantas, com toda a sabedoria delas, desses 108, elas usam apenas 27 elementos químicos para se alimentar. Os outros 80, ela joga fora. A planta não está nem aí para esses outros elementos. E nós? O que nós fazemos? Nós temos aí hoje uma fábrica, uma indústria alimentícia violenta. Que eu diria que a exemplo da indústria farmacêutica está indo assim, ó, propagandas cada vez mais acentuadas, engenheiros de alimentação cada vez mais preparados para fabricar o quê? Fabricar alimento artificial. Então, além das drogas, além dos medicamentos, as drogas lícitas, né, que são os medicamentos, além deles serem sintéticos, nós estamos vivendo uma fase de alimentação também sintética. Vejam os transgênicos que a gente tem. Os alimentos transgênicos. Para quê? Para dar conta de alimentar a população, que cresce muito, né? E esse alimento transgênico, por exemplo, apesar de ser proibido, outro dia alguém me questionou, falou que é proibido, que não tem mais isso, mas você olha lá no frasco do óleo, tem lá um símbolozinho falando que aquele óleo é transgênico, tá? Então, não sei como que está proibido isso, né? Mas o que esses alimentos vão fazer no nosso corpo? À medida que você vai consumindo cada vez mais esses alimentos, você vai dando chance do seu corpo reagir, provocando mutações, trazendo aberrações para o seu corpo. A mesma coisa são os medicamentos sintéticos. Nós estamos vendo aí agora as consequências do Covid. Não é muito falado, né? Mas a gente vê aí, de vez em quando, vaza alguma informação, inclusive de médicos. O índice de leucemia aumentou, o índice de tumores aumentou, acidentes vasculares aumentaram. Isso tudo depois do advento do Covid. O que é isso? É essa vacina, que na verdade não é vacina, que foi inoculada em massa na sociedade. Eu também já falei aqui, acho que foi aqui que eu falei, nós hoje temos 7 miasmas. O último deles, o mais recente, é o DGO, que envolve lá a doença tipo mal de Parkinson, mal de Alzheimer, autismo. Isso está lá no DGO. Nós vamos ter daqui a algum tempo, não vou dizer quanto tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, daqui a algum tempo a gente vai ter um 8º miasma, como consequência desse tratamento do Covid.
não só dos medicamentos que foram usados, né? Mas, sobretudo, por conta dessa vacina que foi utilizada e que está sendo utilizada. E veja, hoje eu ouvi, não sei se é verdade, alguém falando que já está na 4ª dose, né? Precisa tomar a 4ª dose. Onde vai parar isso? Não vai parar mais, não? Isso está mostrando para a gente a ineficiência dessa vacina. Está ficando claro. Porque se vai aumentando, outra dose, não vai ter mais fim isso. Se a vacina, na minha concepção, né, seria uma dose, tomou uma dose, depois uma dose de reforço. Foi sempre assim. Por que agora está vindo assim, né? Nesse crescente, nessa evolução, já estamos na 4ª dose? Eu tenho muita restrição em relação a isso, né? Aliás, a minha restrição é em relação à vacina como um todo, porque vacina é psicotizante. Já falei isso aqui, mas são coisas que vale a pena ser repetidas. E o que é ser psicotizante? Vai guardar, né? Vai guardar. E nós sabemos que tudo que nós guardamos vira tumor. Então, vacina é cancerígena? É, todas elas. Porque todas elas psicotizam, tá? Bom, Valdo, só também falando da vacina do Covid, estou contigo, não tomei, não vou tomar, porque isso não é vacina, é um experimento que foi vendido como vacina e a mídia toda, né, está jogando na população. Só um comentário aqui, Valdo, da Rosemeire Romanello. Ela diz assim: dependendo do alimento, é muito difícil você encontrar um alimento que não seja transgênico. Verdade, né, Valdo? O que acontece, né? A população tem crescido muito, né, Márcio? Tem uma proporção aí, que eu não lembro agora, tipo assim, tá. Proporção geométrica e proporção aritmética. Então, a produção de alimento, isso já foi dito lá, sei lá quantos anos, 200 anos passados, né? Malthus, parece que foi Malthus, biólogo, que disse: a produção de alimento no mundo obedece uma proporção aritmética. E o crescimento da população obedece um crescimento geométrico. Então, o que significa isso, né? O crescimento da população é muito maior do que o crescimento do alimento, a produção de alimento. E aí é onde entra a engenharia genética, entra a engenharia de alimentos e tal, para produzir cada vez mais uma maior quantidade de alimento num espaço menor. Então, antes, tipo assim, vou chutar, né? Você colhia 1000 caminhão de sacos de milho em uma fazenda de 1000 hectares. Hoje, essa fazenda de 1000 hectares está produzindo 10.000 caminhões. Então, aumentou vertiginosamente a produção. Por quê? Porque tem que se usar cada vez mais agrotóxico para controlar, entre aspas, as pragas. Tem se usado cada vez mais adubos químicos. Tem se usado cada vez mais insumos que vão aumentar a produção do alimento, mas que é nocivo à nossa saúde. O frango, né? Por exemplo, o frango. Antigamente você comia um frango caipira, até hoje, né? Estou falando antigamente porque era o mais comum. Para você comer um frango caipira, levava 10 meses, um ano, né? Às vezes até mais de um ano. Por quê? Porque ele era criado solto lá no mato, correndo, pulando, comendo mato, comendo milho. Hoje em dia você come frango
com 27 dias de vida. O frango caipira, você morde na carne e aquela carne tem consistência. O frango de granja, você morde na carne, é aquela coisa balofa, não tem sabor, né? Você pega um osso de uma coxa de um frango caipira, que foi tratado realmente lá na roça e tal, é um osso duro. Você pega um osso de um frango de granja, é uma coisa mole. Você bate o garfo assim, você percebe. Né? Você bate o garfo no osso de frango de granja, o garfo faz um barulho. Você pega um osso de frango caipira, bate o garfo, o barulho é completamente diferente. Para poder mostrar, né, a resistência desse osso do frango de granja. E por que eu estou trazendo tudo isso aqui, gente? Porque tudo isso gera saúde. Quem come o frango caipira está tendo uma alimentação muitíssimo mais saudável do que quem come o frango de granja. Porque o frango de granja está cheio de hormônios, está cheio de aditivos, de insumos químicos para fazer esse frango crescer rapidamente, para fazer esse frango engordar, para fazer esse frango comer loucamente, dia e noite, para ele poder crescer e poder engordar. A mesma coisa em relação à vaca, ao porco, ao peixe e por aí afora vai. Tá? Bom, como ocorreu durante toda a história, a terapia moderna é inútil diante das doenças crônicas que incapacitam o homem. Consequentemente, ela fica reduzida a fornecer um tratamento meramente paliativo, em vez de curativo. Com base nisso, surgiu em toda parte um grande interesse em relação às suposições fundamentais, subjacentes aos cuidados médicos. Resultado, creio, da imensa quantidade de pessoas doentes hoje, face ao alívio relativamente pequeno que as várias terapias aceitas proporcionam. Então, veja, né, é tudo isso que eu estou falando aqui. Ó. O tratamento da medicina convencional, ele é um tratamento paliativo, né? Vai tampando buraco aqui e acolá e vai prolongando a vida até onde que der. O tratamento homeopático, ele não é um tratamento paliativo, ele é curativo. Quando a pessoa já está com a doença instalada. E vai ser preventivo quando a pessoa toma visando o seu futuro. Então, ela toma o medicamento com antecedência para prevenir osteoporose, para prevenir o câncer, para prevenir um AVC. Então, ela funciona desta forma: preventivo e curativo. Devido ao surgimento dessas dúvidas, as terapias alternativas, mais uma vez, tornam-se populares. E as pessoas, em desespero, voltam-se para elas indiscriminadamente. Quando ocorre o desencanto com as tentativas ortodoxas, fica-se, então, embaraçado para avaliar acurada e seguramente a eficácia e a segurança das tentativas alternativas. Então, o que a gente percebe? Né? O que a gente tem visto? Nós temos visto que, muitas vezes, a pessoa vai procurar a homeopatia, ela vai atrás da homeopatia, simplesmente para... É como se ela fosse o último recurso, né?
já não tem mais nenhuma chance, não tem mais nenhum sinal, né, de resolver lá na alopatia, ela vai para a homeopatia. Então, a homeopatia é o último recurso, é a última carta que a pessoa vai usar. E aí o que acontece? Quando isso chega nas mãos da gente, a pessoa já chega com um comprometimento muito maior do que quando ela começou o tratamento na alopatia. Tipo, se nós tivéssemos uma cultura, né, de assim que a gente conhecesse a homeopatia, a gente fizesse uso da homeopatia de forma preventiva, assim como a família real, né, da Inglaterra fazem, há mais de 500 anos, eles fazem uso da homeopatia preventivamente, não haveria necessidade de intervenções tão severas através da alopatia. Então, lembrando sempre, a homeopatia, ela é curativa? Mas ela é muito mais preventiva. Você toma homeopatia para prevenir determinadas doenças. Você não toma homeopatia para curar. Agora, se a doença já se instalou, você vai tomar homeopatia para curar essa doença, sim. Certo? Continuemos aqui, né? Desse modo, em contrapartida, torna-se claro que o sistema médico predominante não explicou as leis e os princípios que governam a saúde e a doença. Essa falta de explicação se deve ao fato de não ter sido formulada no contexto da própria profissão médica. Então, os médicos alopatas, eles são treinados para indicar medicamentos alopáticos, ou seja, medicamentos fabricados em laboratório, ou seja, medicamentos sintéticos. Eles foram treinados para isso. Assim como eu fui treinado para indicar homeopatia. Não entendo nada de alopatia, nada. Né? Por quê? Essa não foi a minha informação. Tá? Desse modo, em contrapartida, torna-se claro que o sistema médico predominante não explicou as leis e os princípios que governam a saúde e a doença. Isso aí eu já li, né? Tá. Então, continuando aqui, olha. Se pesquisarmos a história da medicina, encontraremos grande volume de dados empíricos e resultados experimentais, mas nenhuma lei ou princípio geral que o sustente ou que deles proceda. Ou seja, lá desde Galeno, né, já se falava semelhante cura semelhante. Mas hoje em dia é que nós temos médicos empenhados, cientistas empenhados em estudar com mais profundidade todos os efeitos que a homeopatia traz. Tá? Antes a gente não tinha isso. Não é injusto concluir que a medicina é o único ramo da ciência que baseou sua estrutura em opiniões e suposições, ao invés de baseá-la em leis e princípios. Então, o início, né, da homeopatia, ela se pauta muito mais em suposições do que uma fundamentação. Por exemplo, eu estou atendendo uma família em Santa Catarina que é uma família que toma remédio homeopático porque é uma tradição de família. O avô, bisavô, não sei, já indicava medicamento para a família inteira.
E aí veio esse costume, né? Até os momentos atuais. Só que ninguém da família é homeopata. Então, homeopata de que forma? Como que eles tomavam homeopatia? Como que o bisavô, o avô, né? Os pais indicavam? Por ouvir. Olha, esse remédio fez bem. Por experimentação. E hoje em dia, a gente tem curso de formação de homeopatia. Para quê? Para poder sistematizar isto, né? Para que a homeopatia possa ter mais peso, para que ela possa ter mais segurança no que está sendo feito, tá? O propósito deste livro é tentar reafirmar os princípios universais da saúde e da doença, num sistema amplo e nacional, prontamente verificável pelos resultados clínicos reais, que compreendem e podem efetuar uma cura radical, sempre que possível. Então, veja, esse livro, né, ele vem trazendo para a gente, o título dele é Homeopatia e Ciência. Ou seja, está bem implícito que há uma fundamentação científica, há um critério, há princípios científicos que estão sendo utilizados para esclarecer possíveis dúvidas, certo? Continuando, esses princípios devem ser conhecidos e respeitados por qualquer praticante, não importa a modalidade terapêutica usada. Entretanto, esses simples princípios, as pessoas se tornarão capazes de julgar qualquer método terapêutico quanto à sua ação curativa, e assim optando pela utilização de um sistema que ofereça possibilidades mais eficazes. Descobrir seu caminho para uma saúde melhor. Então, o livro, ele nos traz uma contribuição, né, no sentido de mostrar para nós que existe uma outra forma de tratar, que não seja apenas a forma alopática. Mas aí aqui eu vou novamente ressaltar. Nós, homeopatas, que não somos médicos, não podemos suspender medicação do médico. O médico, ele sabe por que ele passou aquele remédio. E nós não sabemos porque não somos médicos. Isso dá cadeia, isso dá processo. Então, deixa lá a pessoa continuar tomando o remédio do médico e fala para ela, olha, continua tomando, mas junto a ele, você vai dar a oportunidade do seu corpo receber também o medicamento energético, o medicamento homeopático. Vamos caminhar juntos. A ideia aqui da homeopatia não é segregar, é juntar, é unir. Unir as forças. Tá? Nesta exposição, os leitores, sem dúvida, poderão deparar-se com fragmentos de ideias, por eles já encontrados em algum outro sistema de cura, que lhe foi proposto no passado. No entanto, somente em tempos relativamente recentes, essa ampla descrição das leis naturais que governam a saúde e a doença foi formulada numa metodologia científica. Então, veja, é recente, mas também vamos lembrar que a homeopatia é uma ciência recente, ela tem só 200 anos de existência. Está começando, está nas fraldas. Tá? Analisemos agora os pontos de especial interesse do pensamento médico através da história. Não é a intenção deste livro apresentar uma descrição exaustiva
das diferentes fases pelas quais a medicina passou em sua evolução. Mas, pelo menos, podemos rever algumas generalidades bem conhecidas. Por exemplo, a alopatia, lá na época do Hahnemann, fazia sangria. Sangrava. Está lá doente, vai lá e corta uma veia no pescoço, deixa sangrar. Depois estanca esse sangue. Eu lembro de meu pai, na fazenda, fazendo sangria nos porcos, nos cavalos, nas vacas. Eu lembro que o animal estava doente e eu lembro do meu pai lá fazendo sangria. E aí a gente, criança, chorava, gritava, né? Pai, o que você está fazendo? Vai matar. Não, estou fazendo sangria para poder tratar, para poder curar. E, sei lá, o animal reavivava, tá? Não sei como, não sei explicar, mas acontecia. Então, veja, naquela época, usava sangria, né? Usava o sanguessuga, põe o sanguessuga para sugar o sangue na pele da pessoa. Era uma forma de tratamento daquela época. Hoje em dia a gente usa isso? Não usa. A medicina oficial não usa isso hoje, certo? Por quê? Porque perceberam que tinha outras formas menos traumáticas, talvez, né, de tratar a pessoa. E, aliás, foram essas formas existentes na época que levou Hahnemann a pensar diferente e ir buscar uma nova forma de tratamento. E aí ele encontra, né, ele cria a homeopatia. Pode ser isso, porque enquanto o homem ocidental progrediu do seu estado primitivo para civilizações cada vez mais evoluídas, a medicina, naturalmente, o acompanhou em sua própria evolução. No entanto, os fatos não comprovam tal suposição. Apesar dos avanços da humanidade em muitos campos e em várias épocas da história, a medicina nunca acompanhou o progresso do pensamento em geral. Ou seja, a medicina estava sempre presa, né, a algum dogma, algum paradigma, né, que sustentava ela firmemente. Agora, com o advento da física quântica, isso mudou, né? Trouxe avanço nessa direção, né? Vamos tomar como exemplo a Grécia. A civilização grega progrediu muito mais do que qualquer outra civilização primitiva no decorrer dos séculos 6, 5 e 4 a.C., alcançando um estado de evolução interna difícil de ser superado, até pelo homem moderno. A humanidade, entretanto, foi forçada a dar continuidade aos métodos mais primitivos e duvidosos para recobrar a sua saúde. Acabei de citar aqui o caso da sangria, por exemplo, né? Valdo, um aviso aqui, temos mais 3 minutos. Ah, mais 3 minutos? Isso. Tá. Então, vamos encerrando essa parte por aqui, né? Onde eu estava dizendo, né, que a Grécia, no século VI, V e IV a.C., evoluiu muito mais, né, muito mais rápido do que a ideia e o conhecimento científico. A humanidade, entretanto, foi forçada a dar continuidade aos métodos. Os grandes insights e deduções que permitiram aqueles gigantes do pensamento mergulharem em incompatível especulação filosófica e espiritual, não os auxiliaram a desvendar os segredos que regem a saúde e a doença. Aí, Márcio, nós vamos parar por aqui, então. Beleza? Combinado, Valdo. Não teve nenhuma dúvida, não, Márcio? Nenhuma pergunta? Eu nem lembrei. O pessoal está meio acanhado hoje.
Mas semana que vem temos mais. Vamos então agradecendo a presença de todos. Gratidão, Valdo, pela sua disponibilidade para esclarecer mais sobre homeopatia. E terça-feira que vem tem mais, né, Valdo? Semana que vem tem mais. Vamos lá. Grande abraço. Ótimo dia. Um abraço. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.